Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Apocalipse 6, o sexto selo. Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, a lua tornou-se como sangue. Se alguma das datas até aqui teria sido difícil de ser detectada com exatidão, esta é clara e inequívoca. A sequência, inclusive, foi obedecida pela história de maneira notável e precisa, ainda que em um cumprimento parcial. Sobre isso, vejamos o que o relato histórico nos traz. O sismo de 1755, também conhecido por terremoto de 1755, ocorreu no dia 1º de novembro, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa. Foi um dos sismos, terremotos, mais mortíferos da história, marcando o que alguns historiadores chamam a pré-história da Europa moderna. O sismo, ou terremoto de 1755, atingiu magnitudes entre 8,7 a 9 na escala de Richter. Wikipedia. É fato curioso e que deveria despertar a atenção dos professos cristãos, daqueles que dizem estudar as Escrituras, a data em que ele ocorreu, pois não é coincidência. O terremoto fez-se sentir na manhã de 1º de novembro, às 9h30 ou 9h40 da manhã, dia que coincide com o feriado do Dia de Todos os Santos. A data contribuiu para um alto número de fatalidades, visto que ruas e igrejas estavam cheias dos chamados fiéis. Sim, muitas mortes de fiéis. Mas fiéis a quê? A igrejas, a instituições, pois a data, inclusive, é uma festividade pagã que nada tem que ver com as festas bíblicas de Deus. Convém observar que este acontecimento foi também predito pelo nosso Mestre Jesus Cristo muito antes que ocorresse, ao falar do tempo do fim, quando comparou a destruição de Jerusalém com o fim do mundo, no chamado Sermão Profético de Mateus, no capítulo 24. Diz o texto: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 29. Veja que o texto inicia dizendo que depois da aflição daqueles dias. Estes eventos ocorreram exatamente após a perseguição papal, que durou em sua força máxima até o século XV. Temos, porém, de forma ainda mais precisa, o relato no livro A Grande Controvérsia, onde detalhes importantes são apresentados sobre este evento. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Marcos 13, 24 a 26. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano de 1755 o mais terrível terremoto nunca antes registrado nos anais da história. Embora geralmente conhecido como Terremoto de Lisboa, ele se estendeu pela maior parte da Europa, África e América do Norte. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido pela queda de
todas as igrejas e conventos de quase todos os grandes edifícios públicos e da quarta parte das casas. Em cerca de 2 horas, surgiram incêndios em diferentes quarteirões e com tal fúria pelo espaço de quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam cheios de gente e muito poucos escaparam. Enciclopédia Americana, artigo Lisboa. Abre aspas. O terror das pessoas era além do que se podia descrever. Ninguém chorava. A tragédia estava além das lágrimas. Corriam de um lado para outro em delírio, com horror e espanto, batendo em seus rostos e peito e clamando: misericórdia, é o fim do mundo. Estimou-se que 90.000 pessoas pereceram naquele fatídico dia. A grande controvérsia, páginas 258 e 259. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.